Sejam muito bem-vindos, é mais uma edição, tenho certeza, de sucesso aqui pela plataforma Dr. Play no podcast Mais Vida. O conceito já conhecido há mais de um ano, a informação que transforma e que salva vidas efetivamente. Hoje, uma grande estreia, tenho certeza, a utilidade pública que será repassada para todos que estão a nos observar agora ao vivo e pela plataforma digital, os que muitos irão nos ver sempre, eu posso dizer até para a eternidade. Eu tenho a meu lado hoje, posso dizer, o renomado, o grande cirurgião plástico, o doutor Wagner Leal. Doutor, seja bem-vindo. O senhor está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Muito obrigado, Fábio. Agradeço muito o convite e vai ser um prazer conversarmos um pouco sobre cirurgia plástica. É muito interessante dentro do campo de atuação do doutor Wagner, é uma coisa, eu posso dizer, espetacular, porque as vertentes são tantas. Vamos também falar da clínica, da excelente clínica, uma superestrutura no decorrer do nosso programa. E, doutor, quando nasceu, vamos dizer assim, o sonho, os estudos, as especializações, a vontade em ser cirurgião plástico? Fábio, muito bacana. Durante a faculdade, eu sempre gostei muito do fato da cirurgia poder intervir de forma muito objetiva na vida das pessoas, né? Acompanhei muito tempo cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia do tórax também, mas a cirurgia plástica ganhou meu coração quando eu percebi como a gente pode participar da vida das pessoas, né, e aliviar alguns sofrimentos que às vezes podem parecer para os pacientes que não tem jeito de resolver, mas que a cirurgia plástica consegue muitas vezes aliviar esse sofrimento em relação a insatisfações em relação à forma do corpo ou da face. Doutor, aí o senhor, logicamente, vai administrando o tempo entre as ações necessárias clínicas e as cirúrgicas que habitualmente se dão no grandioso Hospital da Unimed, aqui de João Pessoa, e também no Nossa Senhora das Neves. Não é isso, doutor? Isso, sim. Atendemos os pacientes na nossa clínica, né? Clínica Vivere, localizada lá no Bessa, e a maior parte das nossas cirurgias acontecem no Hospital Unimed e no Hospital Nossa Senhora das Neves. E o Vivere, que eu moro por coincidência ali bem perto, no Bessa, a gente vem notando, além de tudo, toda uma renovação, uma estruturação, uma plástica de modo geral, e como aquilo ficou lindo, acessível, já traz uma paz e um bem-estar para todos os pacientes e colaboradores. Não é isso, doutor? Eu agradeço muito as palavras, assim, a gente se esforça muito para poder trazer para os pacientes um convívio interessante, bacana, confortável, e realmente há poucos anos a gente fez uma reforma, teve algumas alterações estruturais com a intenção de melhorar o acesso dos pacientes à nossa clínica. Doutor, e eu sou testemunha, viu, ocular, ficou sensacional, né? Muito obrigado. Desde a hora da recepção, é lógico que o doutor Wagner Leal, ele conta lá com toda uma equipe de excelência. Hoje a visão cada vez mais multidisciplinar. Tem a esposa do doutor também nesse contexto. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa equipe, doutor. Isso. Hoje contamos com 3 profissionais médicos na clínica. Somos eu, cirurgião plástico, doutor Wagner, doutora Marina Cartacho, que é minha esposa, mastologista, né? Desenvolvemos várias atividades em conjunto, tanto quando a gente tem uma cirurgia estética das mamas, que tem associado a alguma doença benigna, ou mesmo quando a doutora Marina precisa fazer uma mastectomia, casos de pacientes com câncer, que a gente entra para poder fazer a reconstrução. Temos ainda o doutor Ulisses Patriota, que trabalha com a área da psiquiatria, e temos ainda profissionais tanto na área da nutrição quanto na área de drenagem linfática. Doutor, com essa volta, vamos dizer, a total normalidade já há algum tempo, o senhor tem visto uma maior incidência ou uma maior procura nos casos, obviamente, de cirurgias plásticas como um todo?
Eu acho que durante a pandemia a gente teve um represamento muito grande, né? Obviamente, durante a pandemia só estavam sendo realizadas cirurgias de urgência. Então, a partir do momento que houve uma normalização dos casos do Covid, né? A vida voltou ao normal, né? Ninguém usa mais máscara, as cirurgias plásticas aumentaram e aquele desejo que tinha das pessoas de melhora do seu corpo e de sua face vem sido contemplado nos últimos anos de forma mais comum, mais frequente. E a evolução natural, né? Me refiro ao conhecimento humano, cada vez mais diverso, aos equipamentos, aos procedimentos. Isso facilitou e creio que quando falamos, doutor, em cirurgia plástica, estamos no ranking mundial de excelência, não é, doutor? Sim, é muito comum a gente ter pacientes que eram antigamente originários daqui da Paraíba, que mudaram para outros países, mas que acabam voltando para cá, para a cidade, para poder operar. Temos pacientes da Alemanha, pacientes da Suíça, pacientes da Espanha, França, Estados Unidos, que procuram o seu seio familiar para poder recuperar-se da cirurgia, né, e aproveitam para fazer a cirurgia por aqui e retornar. Como a gente tem hoje em dia recuperações muito mais curtas, muito mais breves, às vezes num período de férias a pessoa consegue vir, opera e retorna. E é nesse conceito de um grande médico, logicamente, já deu para perceber que nós vamos começar a abordar alguns temas que são temas, vamos dizer assim, do anseio da população carente, às vezes, de informação, principalmente da informação balizada, correta, dentro da ciência, fundamentada, não é isso, doutor? Com certeza, com certeza. Às vezes é difícil para o paciente encontrar uma informação que seja academicamente correta dentro de um mar de informações que a gente tem nas mídias sociais e que não necessariamente todas essas informações correspondem à verdade. Começamos aqui, doutor, com esse tema, mastopexia, lifting de mama. Isso. O que seria especificamente? Nesse caso, doutor, já entrariam próteses, por exemplo, ou seria só uma reconstrução ou uma adequação em relação às mamas? E aí, doutor? Legal. Veja só, a mastopexia, os médicos costumam ter nomes diferentes, né, que às vezes a população não conhece, mas masto vem de mama e pexia significa colocar no lugar, né? Nada mais é do que um levantamento da mama. Esse levantamento da mama pode ter ou não uma prótese mamária. Isso depende de 3 coisas, né? Quando a gente vai operar uma mama, a gente vê a quantidade de pele, como que é a qualidade do recheio e qual que é o volume desejado dessa paciente. Esses 3 são os principais itens quando a gente vai discutir com o paciente o que ela deseja. Então, muitas vezes você tem uma mama grande, volumosa, durinha, que precisa só de uma elevação. Perfeito, pode ser feita sem a prótese. Entretanto, muitas vezes, principalmente com casos de emagrecimento muito grande, muito quando tem pacientes de cirurgia bariátrica, você perde muito recheio e o que sobra do recheio da mama fica muito pouco denso, muito molinho. Então a gente precisa adicionar uma prótese para que a densidade dessa mama, depois de operada, possa voltar a ter de uma mama jovem, bonita, túrgida, que dê um bom decote para a pessoa. Doutor Wagner, vamos dizer, as sistemáticas hoje estão cada vez menos invasivas. Esse procedimento seria sempre no ambiente cirúrgico ou há uma perspectiva de fazermos ou de se poder realizar futuramente no ambiente da clínica mesmo e a pessoa depois ir para casa, dependendo do caso? Hoje a gente já tem uma situação intermediária do que você está falando, né? A gente consegue, em casos isolados, por exemplo, ou só de prótese mamária, ou mesmo de uma mastopexia com prótese, a gente consegue dar alta para o paciente ainda dentro do mesmo dia, que é o chamado de day clinic. O que significa isso? Significa que você interna no hospital, faz uma anestesia que seja suficiente para a cirurgia, mas que não obrigue a pessoa necessariamente a receber alta no dia seguinte. É viável. Só que muitas vezes o paciente, às vezes, até prefere dormir no hospital para que tenha todos os seus anseios, todas as suas dúvidas sanadas
no outro dia de manhã, depois do banho, um curativo, para poder ir para casa mais tranquilo. Mas sim, é possível dar alta ainda no mesmo dia com a mastopexia. Ô doutor, anestesia nesses casos sempre geral ou depende de uma análise? Depende de uma análise. A gente trabalha com uma equipe de 3 anestesistas e sempre que o paciente vai operar, a gente encaminha para essa avaliação e o anestesista vai chegar a melhor anestesia possível para aquele paciente. Algumas vezes pode ser geral, mas na maioria das vezes, para este tipo de cirurgia, a gente está falando de uma anestesia peridural. Pode ser feito também com anestesia local e sedação, mas o mais comum é com peridural. Ainda nesse conceito, a próxima tela que aparecerá, doutor, são muitas as dúvidas, né, que surgem quando falamos, logicamente, nas cirurgias ligadas com a mama. E estamos ouvindo muito que pessoas querem agora tirar. Existe muito aquela coisa de fase, de modismo, de uma certa cultura de momento. Como é que o senhor está vendo tudo isso na próxima tela que aparecerá? Então, veja só, você está falando de uma situação chamada de explante da prótese mamária, né? A prótese mamária é um dispositivo médico de longa duração. Então a gente espera que ela dure por volta de 10, 15, 20 anos. É possível que a gente possa manter essa prótese até por esse período. Agora, algumas pacientes têm uma reação à prótese que chama de contratura capsular, que é um endurecimento da camada que fica em contato diretamente com a prótese. Esse endurecimento causa desconforto, pode alterar o formato da mama e aí essas pacientes elas têm duas escolhas. Elas podem tirar a prótese e fazer um rearranjo da mama, né, que é a mastopexia, ou podem substituir essa prótese por uma nova prótese. Às vezes ela pode ser no mesmo plano ou, eventualmente, pode ser colocado num plano mais profundo chamado de plano submuscular, que costuma dar menos contratura. Então, é uma possibilidade. Agora, o que a gente vê muito, e veja só, não é que não existe o que a gente encontra na mídia social como doença do silicone, não é que isso não existe. Existe uma situação de pacientes que têm doenças autoimunes e que essas doenças autoimunes podem ser pioradas pela presença da prótese mamária. Se a pessoa tem doença autoimune, o ideal é que seja discutido com o cirurgião plástico e com o reumatologista se é legal para essa paciente ter ou não uma prótese. Mas se eventualmente ela tem a prótese e essas doenças autoimunes pioraram, uma das opções é você retirá-la, que seria uma outra razão para você retirar a prótese fora a contratura capsular. Contratura capsular que eu acabei de falar, aquele endurecimento. Só que se a pessoa tem sintomas clínicos causados por doenças autoimunes que estão piorando e pode ser que seja da prótese, então é uma possibilidade de retirar. E outra coisa também são as variações da vida, porque eventualmente a pessoa pode ter colocado a prótese aos 18, 20 anos e 20 anos depois o corpo dessa mulher pode ter modificado, a mama pode ter aumentado de volume, ela pode ter ganho peso. E aí a gente tem que discutir caso a caso o que é a melhor situação para cada paciente. A gente tem tido vários resultados interessantes, bacanas, de pacientes que, apesar de terem tirado a prótese, com o rearranjo da mama, com a mastopexia, a gente consegue um bom resultado estético e aquela paciente fica feliz. Interessante. Doutor Wagner Leal, antes eu me lembro ainda nesse tópico que havia uma preferência, vamos dizer assim, por seios mais fartos. Parece que agora há mais uma adequação. Eu creio que devem chegar também várias pessoas para o senhor dizendo: eu quero os meus seios iguais ao da Anitta, a de personalidades ou de pessoas famosas. Como é que o senhor reage, como é que o senhor procede e o que o senhor diz para os pacientes nesse caso? Veja só, quando a pessoa traz um formato que ela acha bacana, é um ótimo guia para a gente, porque eu pelo menos entendo onde aquela pessoa quer chegar. Só que, às vezes, para poder chegar lá, pode ser que não seja possível pela diferença de estrutura óssea, de estatura e de peso. Então, assim, é um bom guia para a gente saber para onde a paciente quer ir, mas não necessariamente em todos os casos a gente pode alcançar o que a pessoa imaginou, né? A tua outra pergunta foi? Foi se as pessoas se norteiam muito em querer parecer
aquele seio com celebridades, com pessoas, já chegam, como o senhor bem disse, chegam com a foto, ó, eu quero igual aqui a da Anitta, ou outra pessoa que esteja na mídia, alguma YouTube, famosos em si, famosas. E eu acho que você perguntou também a respeito de mamas maiores, mais Sim, fartas. também, doutor. É verdade também que assim, volume de mama, né, e formato corporal, ele varia muito de acordo com a sociedade. Então, a gente consegue ver que na época da década de 70, aproximadamente, a gente via a maior parte das nossas atrizes, que a gente admirava, eram mulheres de mamas muito pequenas. Sônia Braga, por exemplo, na época que ela fez Tieta do Agreste. Então, da época de 80 para 90, né, com influência de filmes americanos, da cultura norte-americana, a gente começou a ver as pacientes procurando por mamas maiores. E a gente percebe, a partir dos anos 2000, 2010, uma tendência a uma normalização, a um equilíbrio do desejo das pacientes. Então, eu acho que isso foi muito positivo e eu acho que isso ajudou muito ao diálogo do médico que está procurando fazer um trabalho bacana, um trabalho que a paciente vai poder aproveitar por toda a sua vida, né? E as pacientes que são, eventualmente, encantadas pelos resultados que vêm nas mídias sociais. Doutor Wagner, uma cirurgia ainda muito procurada, está entre as mais procuradas, o caso das cirurgias ligadas com a mama? Olha, a cirurgia de mama foi a que mais foi realizada no Brasil durante muitos anos. Inclusive foi ela a responsável pela popularização do nome do nosso grande patrono da cirurgia plástica, né, Dr. Ivo Pitangui. Então, assim, a mama, assim, década de 80, 90, acho que talvez tenha sido a mais realizada. De 90 para 2000, 2011, as próteses mamárias passaram as cirurgias de redução mamária, de mastopexia com prótese, e depois foram alcançados pelas cirurgias de contorno corporal, especialmente a lipoaspiração, mas também lipoaspiração associada à abdominoplastia. Interessante. Doutor, os planos de saúde, vamos pensar como um todo, eles já cobrem na íntegra uma cirurgia desse tipo? Como é que funciona? Eu sempre costumo abordar, porque esse esclarecimento propicia muitas vezes que um leque grande de pessoas que necessitam venham buscar a cirurgia plástica. Pois não. Os planos de saúde cobrem principalmente as cirurgias ligadas a alterações do contorno corporal causadas por câncer de mama, por acidentes. Em casos de cirurgias bariátricas, varia muito de acordo com o plano de saúde e com a situação do paciente. Então, realmente é caso a caso. Caso a caso, né, doutor? O SUS, vamos pensar também de uma forma mais ampla. O SUS está preparado para esse tipo de caso ou não engloba o caso de cirurgias mais na questão estética? Veja só, o SUS ele está meio sobrecarregado de várias demandas, né, de várias áreas da cirurgia de forma geral e da medicina de forma geral. Mas sim, existem serviços de cirurgia plástica aqui na nossa cidade, no Brasil inteiro, e assim, participei inclusive, né, dos hospitais Napoleão Laureano, do Hospital Arlinda Marques e do Hospital Santa Isabel, no início da minha carreira. Não faço mais parte deles hoje em dia, mas ainda hoje esses hospitais, o Hospital Universitário, eles dispõem de excelentes colegas na área de cirurgia plástica que, na maioria das vezes, estão dedicados à área da reconstrução, né? Seja por sequelas de queimaduras, tumores de pele, reconstruções mamárias, cirurgias pós-bariátricas, mas a parte estética propriamente dita, ela nem é coberta pelos planos de saúde nem pelo SUS. Informações preciosas aqui posso dizer com muita ênfase, o renomado, o magnífico cirurgião plástico, Dr. Wagner Leal. Estamos ao vivo pela Dr. Play no podcast Mais Vida. Doutor, nesse conceito, a próxima tela, creio que versará sobre as próteses. E a partir daí, houve uma evolução, creio, a título de material, de tecnologia muito expressivo, né, doutor? E notamos na televisão, nas séries diversas que existem,
que normalmente quando vai se mostrar a paciente uma próstata, ou seja, uma prótese, melhor dizendo, há um leque muito grande de opções, não é, doutor? Até de marcas, como é que tem funcionado isto? Sim, as próteses mamárias, elas são do final da década de 60, começo da década de 70, né? Foram desenvolvidas inicialmente nos Estados Unidos por Cronin e Gerald e elas revolucionaram o que era possível fazer com as mamas, né? Obviamente elas mudaram bastante, antigamente elas eram repletas de um gel não coesivo e de um elastômero, de uma capinha ao redor delas, que era menos resistente. Hoje em dia, elas estão na 5ª geração de prótese mamária, elas têm um elastômero muito mais resistente. É impossível você romper uma prótese dessa apenas apertando ela, você precisa de um instrumento cortante para que ela ceda do ponto de vista de ruptura. E o gel dentro dela também mudou bastante. Obviamente que cada uma das empresas tem a sua tecnologia de gel, mas o que mais mudou mesmo nos últimos anos foi a variação de próteses de superfície lisa para superfícies texturizadas, macrotexturizadas, com uma rugosidade muito grande, e hoje a maior parte das empresas está indo em direção a uma superfície que chama de nanotexturizada, que aparentemente tem dado menos endurecimento, aquela contratura capsular que eu falava lá no começo, e algumas delas, inclusive, vêm com chips de identificação que permitem a rastreabilidade a longo prazo, mesmo que a paciente eventualmente mude-se de cidade, que perca os documentos da prótese, ela ainda pode ser rastreada através desse chip. Doutor, ocorre, por vezes, o senhor vai falar também do critério de idade de adolescentes precisando ou requisitando o uso de próteses. E aí, doutor? Então, veja só. Do ponto de vista médico, a gente deve operar esses pacientes apenas depois do total desenvolvimento mamário dessa paciente, né? Isso vai depender muito da época da menarca, da primeira menstruação da menina. Tem meninas que começam a menstruar cedo e outras que começam a menstruar mais tarde. Quando você tem um desenvolvimento total da mama, que isso geralmente é por volta dos 16, 17 anos de idade, já, do ponto de vista médico já é possível. Mas essas pacientes ainda são menores de idade, então, para efetuar um procedimento desse, tem que ser com consentimento dos seus genitores. Dito isso, algumas pacientes, mesmo antes dessa idade, têm alterações clínicas na mama muito severas. A mais comum é a chamada mama tuberosa, em que a mama ela é meio triangular, muitas vezes ela é assimétrica e tem um volume atravessando a areola que deixa um formato muito diferente do que a gente está acostumado. Então, essas pacientes, até um pouco antes de 16, 17 anos, às vezes vale a pena operar para que a paciente não passe pela sua adolescência, sua idade adulta jovem, com uma situação de restrição muito grande em relação à roupa de banho, em relação à roupa com decote. Então, mesmo nesses casos, pode ser feito um pouco antes. E do ponto de vista oposto, pacientes com 30, 40, 50, 60 anos, elas podem utilizar prótese. Entretanto, a partir de uma certa idade, a gente precisa começar a pensar se essa paciente que vai ter 10, 15, 20 anos de longevidade de prótese, se vale a pena para ela colocar prótese ou não. Então, mais uma vez eu lhe digo, tem pacientes de 50 anos que têm uma restrição de movimento muito grande já, e tem pacientes de 70, 75 anos que são atletas que estão correndo. Então, é caso a caso. Doutor Wagner Leal, o senhor atua também com muita incidência nas cirurgias ou nas ações ligadas com a face, que é o que vamos tratar agora na próxima imagem. Doutor, a gente aprende, né, que não existe ninguém propriamente feio, é uma questão de adequação, de nortear, do tratamento ideal, das ações realmente, vamos dizer assim, necessárias. Doutor, tem uma foto aqui, parece-me que um caso um pouco complicado. E aí, doutor, como se dá toda essa parte facial quando chegam até o senhor e dizem, quero ficar ainda mais bonito, apesar da idade, apesar do tempo? E aí, doutor? A gente sempre tem algo para ajudar, né?
Obviamente que o que mais limita do ponto de vista do que a gente pode chegar para o paciente está relacionado com a estrutura facial da pessoa. A gente não até tem como alterar estruturas ósseas, mas aí eventualmente são cirurgias um pouco maiores, cirurgias ortognáticas, com mobilização de ossos malares, mandíbula. Mas assim, ressalvando-se as alterações estruturais da face, a questão de flacidez com envelhecimento ou de realce de pontos positivos da face da pessoa pode ser alcançado com uma enormidade de técnicas, né? As cirurgias de rejuvenescimento facial costumam ser o ponto primordial para a gente poder melhorar a face de uma pessoa, né? Isso eu estou falando naquela faixa etária entre 50, 60, 70 anos de idade. Geralmente o ponto principal, o ponto inicial é a cirurgia. Mas a partir disso tem um monte de opções no nosso cardápio para poder oferecer para essa paciente uma melhora adicional, seja ela com toxina botulínica, com preenchimentos, estimuladores do colágeno, fios, laser. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Então, digamos assim, uma casa bem cuidada, ela dura por centenas de anos bonita. Do mesmo jeito, uma face bem cuidada a partir de idades muito precoces, 40, 50 anos de idade, a gente consegue manter essa pessoa bacana ao longo de muitas décadas. Doutor, ainda é muito caro, eu sei que depende, se fazer uma cirurgia plástica no Brasil, ou o senhor acha que esses preços já se adequaram muito, existem diversas facilitações, vamos dizer assim. Como é que o senhor vê o mercado? A cirurgia plástica, como qualquer cirurgia super especializada, ela depende de profissionais com anos de experiência, com vários cursos ao longo de sua vida. Então, assim, anestesistas de boa qualidade, colegas cirurgiões plásticos que auxiliam na cirurgia também excelentes, instrumentadoras competentes. Então, a gente não tem como ter um custo popular, digamos assim. Mas como todo serviço de alta qualidade e que demande de uma grande cadeia de fornecedores, a gente vai ter um custo que é um pouco mais elevado. Talvez o que a gente percebe, na verdade, é que nos últimos anos a gente tem tido uma dificuldade financeira geral no país e a gente percebe que tem tido um pouco mais de dificuldade das pessoas nesse sentido. Mas tem várias situações possíveis, né? Obviamente que não necessariamente todo mundo vai fazer uma cirurgia completa, lipoaspiração, abdominoplastia, mamoplastia, tudo num tempo só. De repente você pode ir programando ao longo da sua vida e fazendo interventos que vão deixando você mais satisfeita, mais feliz e vai tendo um plano ao longo da vida para a manutenção do corpo e do rosto. É muito interessante essa colocação. A gente sempre vê num plano maior que o investimento na saúde, ele sempre é interessante, necessário, gera toda uma autoestima e a qualidade de vida vai mudar por completo, né, doutor? Com certeza, e digo-lhe mais, principalmente pessoas que são de alto rendimento, pessoas que têm trabalhos como, por exemplo, corretor de imóveis, né? Pessoas que lidam com o público. Geralmente essas pessoas relatam nos seus retornos a longo prazo que quando alcançaram resultados melhores no seu rosto, no seu contorno corporal, tiveram inclusive acréscimo no seu trabalho. Então, assim, digamos, da mesma forma como você cuida da sua vestimenta, você tem um carro mais legal para poder ir trabalhar, também você se cuidar do ponto de vista do corpo e do rosto é importante muitas vezes para o trabalho. Estamos ao vivo, é bom que se diga aqui pela Dr. Play no podcast Mais Vida, uma entrevista sensacional, muita utilidade pública, muita informação e vamos ver na próxima tela outra grande habilidade do Dr. Wagner Leal, cirurgião plástico, rinoplastia, visa melhorar a aparência e ou a função do nariz. Doutor,
No caso do Luciano Huck, ele diz que está muito contente com o nariz dele. Já esse cidadão aqui parece que é uma situação um pouco complexa, mas eu tenho certeza que procurando o senhor, ele vai ficar mais belo ainda, né, doutor? E aí, doutor? Esse aqui não é o mais difícil, Esse não é o mais difícil, né, doutor? Doutor, interessante. A gente analisa assim, é lógico, é uma questão muito particular e pessoal, mas uma cirurgia hoje muito procurada, não é, doutor? Sim, o nariz é o centro da face, né? Quando você olha para a pessoa, o primeiro contato é com os olhos, o segundo você vê o nariz. Então, a cirurgia da rinoplastia, ela muitas vezes muda a vida das pessoas. E você falou muito bem quando você diz que a rinoplastia ela não é só uma cirurgia estética, muitas vezes ela também tem melhora funcional. Então, pessoas que têm muitas vezes desvio do nariz, ela pode estar associada com um desvio de septo e muitas vezes também alteração dos cornetos, que o pessoal chama às vezes de carne esponjosa do nariz, né? Isso pode atrapalhar a respiração e deve ser tratado junto, sempre que for possível, né? O nariz, ele precisa ser um nariz bonito, dentro das proporções, mas a gente precisa, a todo custo, evitar excessos, porque talvez pior do que um nariz com uma giba aumentada ou com uma ponta mais bulbosa e natural, talvez sejam os excessos daquela hiperrotação, né, o nariz muito arrebitado, ou com o dorso no nariz muito baixo, que você vê claramente que está operado. Então, assim, muitas vezes a gente vê dentro da mídia, às vezes em programas de TV, alterações que você vê que são possíveis de evitar com parcimônia, né? Com, obviamente, discussão com o paciente, o que ele procura, e a gente oferecer o que é viável, né? Então, assim, esse tipo de cirurgia, com o dorso do nariz aumentado, ela é uma cirurgia mais reducional. Essas são as mais tranquilas. De repente, as que são mais complexas são aquelas que precisam de muita adição, muito aumento. Esse aumento geralmente vem de cartilagem. Quando é um aumento pequeno, a gente consegue utilizar a cartilagem só do septo nasal. Mas algumas vezes, a quantidade de cartilagem para fazer todas as estruturas para um nariz um pouco maior, precisa vir da cartilagem da costela. Aí já é uma cirurgia um pouco mais longa, uma cirurgia de 5, 6 horas. Doutor, assim, muito interessante, né, quando a gente analisa esse conceito dentro da rinoplastia. Algumas vezes, doutor, dependendo do caso, obviamente, o senhor vai precisar ali também da presença combinada, por exemplo, de um otorrinolaringologista. Como é que funciona, doutor? Sim, pequenos desvios anteriores, a parte mais da frente do septo, a gente consegue resolver só com a própria retirada da cartilagem que a gente vai utilizar para fazer o nariz. Mas alterações mais posteriores, ósseas e muitas vezes quando está associado com a questão de sinusite crônica, aí necessariamente a gente precisa também do otorrino. E aí faz uma cirurgia em conjunto. E mesmo nesse caso, se daria também no âmbito de um centro cirúrgico, doutor? Sim, sim, sim. A cirurgia do nariz, ela não deve ser feita, pelo menos assim, uma cirurgia mais complexa, né? Eu falo uma cirurgia primária, digamos assim, não eventualmente uma revisão pequena, mas uma cirurgia mais complexa deve ser feita no centro cirúrgico e essa sim com anestesia geral, uma vez que nariz e boca, eles participam da mesma via da respiração, que a gente só tem uma, então ela precisa estar segura o tempo inteiro, do começo ao fim. Doutor, daqui a pouco, inclusive, nós vamos falar no conceito que surgiu, na verdade, o podcast, que o doutor também vai passar a fazer parte, me refiro ao projeto nacional o Nós Salvamos Vidas, e vem a minha pergunta nesse contexto ainda. Doutor, o senhor já atuou em cirurgias plásticas que infelizmente foram provenientes de violências? Já. Na época que a gente trabalhava no Hospital Santa Isabel, tinha um programa justamente de pacientes que tinham sido vítimas de violência. A maioria das vezes, violência do marido, né? Conflitos conjugais, às vezes agressão por faca ou por vidro, às vezes por arma de fogo e muitas vezes com cicatrizes que eram difíceis da paciente conviver. Então, sim, e nesses casos, levando em consideração a genética populacional daqui da nossa região, muitas vezes, além da revisão, precisa também de um tratamento chamado de beta-terapia,
que é feito com o radioterapeuta para evitar que depois de operado, eventualmente essa cicatriz volte a crescer. Doutor, esses outros, vamos dizer, tratamentos aliados aos procedimentos, como é que o senhor vê, né? Hoje se fala em vários aspectos, como ozonoterapia, ou seja, para minimizar os efeitos de alguma cirurgia. Como está o olhar do senhor para esse aspecto? Bom, o tratamento de saúde ele é multidisciplinar, né? Então, assim, os médicos têm o seu papel, os enfermeiros têm o seu papel e os fisioterapeutas também. Então, algumas técnicas são muito legais, como, por exemplo, câmaras hiperbáricas, terapias negativas, fisioterapia dermatofuncional, drenagem linfática. Tem algumas que têm muita evidência científica e outras que têm menos. Então, isso realmente tem que ser discutido cada caso, porque às vezes o paciente pode confundir que naquele caso, eventualmente, seria interessante um tipo de terapia que ele viu e, na verdade, pode não ser. Então, tem que ser discutido com o médico, fisioterapeuta, o enfermeiro que está seguindo com os curativos, para ter o melhor resultado possível. Doutor, somos o segundo no mundo em termos de quantidade de cirurgias plásticas ou já passamos os Estados Unidos? Nós somos o segundo do ponto de vista de número de cirurgias, mas somos o primeiro do ponto de vista da relação cirurgia plástica versus PIB. Se você for levar em consideração o quanto do PIB que o Brasil utiliza em cirurgia plástica, é maior até do que o dos Estados Unidos. Que interessante. Doutor, o amparo nessa história toda da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, muito importante, né, doutor? Eu vejo até que essa consulta que é feita a nível do site, muito interessante para que a população, nos procedimentos, venha a saber os profissionais que estão realmente habilitados dentro da lei e com todas as especificações necessárias. Não é isso, doutor? Isso. A Sociedade de Cirurgia Plástica, a SBCP, ela é a única sociedade que está cadastrada, que está autorizada pelo CRM, pela Associação Médica Brasileira, AMB, a emitir certificados que realmente aquele profissional cumpriu todas as exigências médicas para poder intitular-se um cirurgião plástico, né? A gente tem os cirurgiões plásticos que ainda estão em residência, têm a sua certificação, aqueles que acabaram de terminar e os que já fizeram, além de tudo, ainda um trabalho, um estudo científico para poderem ser chamados de membros titulares, né? Que é uma quantidade um pouco menor que a gente, quando fomos presidentes aqui da regional, nos esforçamos para poder tentar aumentar esse número de colegas titulares para ter mais atividade acadêmica, digamos assim, dentro do nosso meio. Doutor Wagner, eu acho que a graduação da cirurgia plástica no Brasil atingiu um nível grandioso de segurança. É óbvio que quando analisamos um caso ou outro, ou a imprensa repercute mais, me refiro a casos negativos, eles tomam uma proporção até naturalmente muito grande. Mas se formos analisar a quantidade de cirurgias que são feitas, vamos dizer, por dia, que estão sendo feitas agora, nesse momento, acho que dá para entender que, diante de grandes cirurgiões como o senhor, nós estamos bastante seguros, não é, doutor? A cirurgia plástica ela é considerada uma cirurgia de baixo risco, né? Até porque a gente só parte para uma cirurgia plástica quando essa paciente é examinada, passa pelo cardiologista, passa pelos exames e ela é identificada como sendo de baixo risco, né? Outra coisa que a gente pode fazer sempre é reduzir o tamanho das cirurgias para cada intervento. Então, por exemplo, é uma dúvida às vezes comum da paciente, chega no consultório e faz: doutor Wagner, eu gostaria de fazer a lipoaspiração, a abdominoplastia, a mamoplastia, a face, a coxa e os braços de uma vez só, para só tomar uma anestesia. E na cabeça dela, isso aí reduziria o risco da cirurgia. Na verdade, é ao contrário. Quanto menor o tempo de cirurgia, mais seguro é para ela. Quanto menos áreas operadas por vez, melhor para ela. Então, assim, o ideal é que a gente faça uma, no máximo
2 cirurgias por cada vez. Então, cirurgias que excedem 4, 5, 6 horas já devem ser repensadas. Do ponto de vista geral, todos os manuais de segurança em cirurgia plástica recomendam que as cirurgias sejam, no máximo, até 4 horas, se forem uma área um pouco maior, e no máximo até 6 horas, mesmo que sejam áreas menores, como, por exemplo, a história do nariz. Então, juntando-se tempo, avaliação pré-operatória e quantidade de área operada, a gente consegue ter uma boa segurança para esses pacientes, que, sem dúvida, do ponto de vista estatístico, é mais seguro do que uma cirurgia de hérnia, é mais seguro do que uma cirurgia, digamos, de mastectomia, é mais seguro do que uma cirurgia de vesícula. Mas, como você falou, a quantidade de cirurgias feitas no país, de forma geral, é muito grande. A gente tem mais cirurgias, por exemplo, só de próteses de mama no Brasil, do que a quantidade de cirurgias cardíacas de todas as situações. Cirurgias cardíacas infantis, adultas, só as cirurgias de prótese são mais numerosas. Então, assim, é muita cirurgia. Então, é possível, em todo o N, que você tenha algum tipo de problema, mas, graças a Deus, dentro da cirurgia plástica é muito raro. Muito interessante, assim, as informações, o que o público realmente precisa e quer saber. Na próxima tela, doutor, eu creio que é o anseio, é o comentário de grande parte das pessoas, a lipoaspiração e a remoção do excesso de gordura localizada. Doutor, quase todo mundo quer tirar algum excesso. A pandemia, pelos números, potencializou. Parece-me que o Brasil é um dos países que as pessoas mais ganharam peso e a procura aí deve ser grandiosa. E aí, doutor? Veja só, a gente tem uma diferenciação importante para fazer nesse momento. Certo. Existe obesidade e existe gordura localizada. A lipoaspiração ela se propõe ao tratamento da gordura localizada. O que isso significa? Mulheres, de forma geral, têm acúmulo de gordura na região dos flancos e abdômen inferior. Isso é uma questão genética, hormonal, tudo bem. Algumas pessoas estão acima do peso não por gordura localizada, que é aquela que a gente consegue beliscar junto da pele. Às vezes estão com excesso de peso por gordura intraabdominal. E isso é necessário ser avaliado não só pelo cirurgião plástico, mas também pelo nutricionista através da bioimpedância. Então, com esses dados, a gente consegue encontrar se aquela pessoa vai se beneficiar melhor da lipoaspiração ou, de repente, de algum tipo de tratamento para perda de peso, que seja só com nutricionista ou que seja até, em alguns casos, com um cirurgião bariátrico. Dito isso, a lipoaspiração ela evoluiu sobremaneira nos últimos anos, né? Várias tecnologias foram incorporadas à lipoaspiração. Hoje, o que a gente tem de mais moderno é a lipoaspiração ultrassônica, né? Que a gente recentemente adquirimos um aparelho nesse sentido também, para poder até melhorar os resultados de lipoaspiração que a gente já tinha tido. Então, é extremamente interessante o contorno corporal. O contorno corporal, hoje, ele conseguiu passar a quantidade de cirurgias plásticas de prótese mamária. Então, a gente acha que, levando-se em consideração uma boa triagem, uma boa avaliação e uma boa discussão com o paciente do que ela almeja alcançar, a lipoaspiração, a cirurgia do contorno corporal, tende a só aumentar nos próximos anos. Doutor, esse equipamento, eu queria que o senhor ressaltasse um pouco mais. Eu sou aficionado pela tecnologia, além de tudo. Aí seria um procedimento na clínica com esse equipamento ou ele vai estar também no ambiente cirúrgico, hospitalar? No centro cirúrgico, né? A lipoaspiração ultrassônica, ela tem a intenção de dissolver a gordura sem que danifique os feixes vasculonervosos que saem do músculo para a pele. Além disso, ele promove uma retração dessa estrutura fibroseptal, ajudando a retração da pele no pós-operatório. Então, é algo extremamente revolucionário que a gente acredita que vai ter um resultado muito interessante para os pacientes.
Aí, doutor, que coisa assim fantástica, né? A tecnologia aliada, obviamente, ao conhecimento do senhor, dos grandes profissionais, da equipe, propiciando essa qualidade. Com certeza aí a recuperação é mais rápida, todos os fatores aí, eles se potencializam de forma bem positiva, né, doutor? Sim, sim, sim. A gente vê uma alteração muito significativa no semblante das pacientes que estão com seu resultado já definitivo. É muito comum as pacientes, depois das suas gestações, né, depois de terem encerrado a sua prole, depois de terem terminado de ter filhos, olham para o passado, olham para as fotos de antigamente e fazem, nossa, mas o corpo que eu estava antigamente era tão legal, estou muito feliz com meus filhos, mas eu queria tentar voltar para aquela situação anterior. E isso, o nomezinho disso aí, em inglês chama de Mommy Makeover, ou seja, a transformação da mãe. É você levar aquela paciente de volta para aquela situação corporal de antigamente. Muitas vezes associada também à dieta, a exercício e, juntamente com isso, uma melhora significativa não só da saúde mental, mas também da saúde física da pessoa. Então, é muito gratificante a gente estar dentro desse processo e poder ver pessoas encontrando os seus objetivos. Doutor Wagner, o público aqui eu acho que predominante ainda são as mulheres, mas os homens parece estão querendo subir, estão subindo nesse ranking, né, doutor? Sim, sim, com certeza. A lipoaspiração, né, mais comum dos homens sempre foi a da região torácica, né, que tem um nomezinho chamado de ginecomastia, né, ou seja, um homem com mama aparentada com a feminina. Então, nessa região, a lipoaspiração sempre foi muito interessante. Mais frequentemente, mais recentemente, a gente tem visto um aumento dos pacientes procurando uma melhora também, principalmente da região dos flancos e do abdômen. Então, as pessoas estão procurando mais academia, se cuidar, estão utilizando os serviços dos nutricionistas, estão tendo uma melhora de vida, mas às vezes, por causa da genética, ainda sobra um pouquinho de gordura na região, o pessoal chama da boia, né? Abdômen e região dos flancos. Essa região circular que fica acima do quadril. Essa região, junto com a ginecomastia, tem a capacidade de modificar o padrão do corporal dessas pessoas. E uma coisa que às vezes as pessoas perguntam é se a lipoaspiração, se você ganhar peso no futuro, você vai perder o resultado que você teve. Não, não perde. O que a gente tem é o seguinte, a gordura ela é composta de células. Essas células, elas são repletas de ácidos graxos, de gordura dentro da célula. À medida que a pessoa vai ganhando peso, as células aumentam de tamanho. E na hora de você perder o peso, você perde o peso que está dentro dessas células. O que a lipoaspiração faz é retirar as células e essas células não têm a capacidade de se multiplicarem depois da fase adulta. Então, mesmo que você fez uma lipoaspiração e depois ganhou peso, se você eventualmente voltar para o peso inicial, o resultado da lipoaspiração está mantido. Isso é verdade não só para o aumento de peso, mas também é verdade para os casos em que a paciente engravidou. Às vezes fez uma lipoaspiração por volta dos 18, 19, 20 anos e depois da sua gestação, se eventualmente ela variou de peso, se ela voltar para o peso inicial, aquela região que foi lipoaspirada você não perde. Você pode eventualmente ter um afastamento da musculatura na região em que o útero cresceu, mas aí pode ser resolvida com uma cirurgia adicional que é da abdominoplastia. Doutor, um mundo cada vez mais imediatista, eu me refiro agora ao pós-cirúrgico. Como é que está a nível de tempo? As pessoas querem, de forma mais rápida, voltar às atividades, ao trabalho. Como é essa análise? Temos que ter muito cuidado com as recomendações médicas. As pessoas habitualmente são obedientes ao senhor. E aí, doutor? Olha, é muito dependente do perfil psicológico de cada paciente, né? Assim, algumas cirurgias, como por exemplo a abdominoplastia, ela demanda um pouco mais de restrição no pós-operatório. E o resultado que ela vai ter depois depende muito se ela realmente obedeceu essas duas primeiras semanas o pós-operatório.
Outras cirurgias, elas demandam menos tempo de afastamento. Por exemplo, lipoaspiração, a prótese mamária, geralmente por volta de uma semana, 10 dias, as atividades praticamente estão de volta ao normal. O que pode eventualmente precisar de mais tempo é que a cicatriz, ela mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todo o tratamento multidisciplinar no pós-operatório, você ainda tem a mesma cicatrização hoje que a gente tinha quando éramos, né, Homo erectus. A gente cicatriza da mesma forma, mesmo com a tecnologia. Então, existe um tempo necessário. A cicatriz, inclusive, ela não está pronta do momento que a gente tira os pontos. Aquilo ainda é o início da cicatrização. Muitas vezes a cicatriz ela passa por um período ainda de vermelhidão, por volta de 2, 3 meses, e ela só fica realmente madura entre 6 meses e 1 ano. E isso, obviamente, é conversado com os pacientes, a gente explica, mas eu também entendo que hoje em dia, com mídias sociais, com muita imediatismo de forma geral, às vezes é difícil da gente conseguir explicar. Mas, assim, uma vez discutido isso com tranquilidade no pré-operatório, as pacientes costumam ser, não vou dizer que obedientes, mas entendem mais e a gente vai discutindo e vai ajudando. E sempre que tem alguma necessidade, os pacientes sempre têm o nosso telefone, sempre têm a disponibilidade para conversar. Doutor Wagner Leal, cirurgião plástico, o senhor falou um pouco das cirurgias combinadas, os cuidados, a recuperação. Doutor, quando as pessoas querem ou podem ou necessitam de fazer mais de um procedimento na cirurgia plástica, qual é a visão do senhor? O senhor é mais cauteloso e prefere, depois da análise balizada, esperar que se faça que tudo esteja adequado para partir para o outro? Qual é a visão do senhor? Então, aí, cirurgias combinadas, a gente tem duas situações. Tem cirurgias combinadas com o mesmo cirurgião e cirurgias combinadas com outra equipe médica também. Então, por exemplo, é muito comum a gente fazer lipoaspiração com abdominoplastia, porque aí você resolve toda aquela subunidade anatômica de uma vez só. Existem cirurgias que podem ser feitas juntas também, como, por exemplo, a dermolipectomia do braço e a mastopexia, ou mamoplastia. Também estão na mesma região, funciona super bem. Cirurgias combinadas com outras equipes médicas, aí depende um pouco. Por exemplo, a rinoplastia com tratamento de estruturas ósseas de dentro do nariz funciona muito bem. Agora, outras cirurgias associadas, muitas vezes cirurgias intraabdominais, como por exemplo lipoaspiração, às vezes pode estender demais o tempo da cirurgia e pode não ser interessante, especialmente dependendo de cada paciente, né? Dependendo da saúde, dependendo do índice de massa corpórea, dependendo das comorbidades. Então, esses casos são mais raros de a gente concordar em fazer. Cirurgias combinadas da mesma área são legais e cirurgias combinadas de muito tempo com várias equipes cirúrgicas, às vezes não são interessantes. Doutor, sempre a segurança do paciente em primeiro plano. Me lembro que o senhor ressaltou até segundo os parâmetros, os protocolos, o tempo máximo, né, para cada procedimento. Portanto, isso tem que ser visto e sempre é visto, eu tenho certeza, com muita incidência, com muito cuidado, com muito conhecimento, né, doutor? Isso. Às vezes os pacientes inicialmente acham que o ideal seria fazer tudo junto, mas realmente, estatisticamente, você tem mais segurança se você fraciona os grandes procedimentos, né? Tem paciente, por exemplo, de cirurgia bariátrica, né? Pacientes que perderam 40, 50, 60 quilos, que precisam de 6, 7 cirurgias. E, obviamente, não dá para fazer isso, especialmente nessa fração de pacientes que fez cirurgia bariátrica e que muitas vezes tem deficiências nutricionais, tem deficiências de ferro, anemia. Então, quanto menos a gente expuser o paciente ao tempo cirúrgico, mais seguro para ele, né? E assim, geralmente esses pacientes que perderam muito peso, eles não perderam tanto peso de uma vez só. Isso é ao longo de tempo, de 1 ano, 2, 3 anos. Então, assim, é justo também que a gente vá colocando ele de volta no trilho de forma gradual e com segurança. Doutor, quando anunciamos a entrevista do senhor, quero testemunhar,
foram muitos os profissionais elogiando o trabalho do senhor, a história, e isso nos deixa muito contente, né? Eu faço questão assim de frisar que o respeito que as pessoas têm pelo legado, inclusive, que o senhor traz para a cirurgia plástica na Paraíba e, por não dizer, para o Brasil, é algo excepcional. O senhor está de parabéns, viu, doutor? Muito obrigado. Eu adoro essa cidade, eu sou nascido aqui, criado aqui, fiz minha faculdade aqui na UFPB e tenho grandes amigos em toda a área da cirurgia e na área da medicina, né? Então, fico muito feliz. Muito obrigado. Eu quero até ressaltar, há muito tempo eu já tinha o anseio e a vontade, né, que se concretizou agora, de entrevistar o cirurgião plástico, o doutor Wagner Leal. Aí logo na sequência vieram aqueles momentos críticos da pandemia e eu sempre coloquei uma coisa que eu digo muito, que tem o tempo de Deus para tudo. E o tempo de Deus chegou e está sendo uma honra, está sendo um prazer, uma conversa sensacional. Espero que o senhor esteja gostando, esteja à vontade e é um prazer, vamos dizer, imenso. Doutor, eu gosto muito, já falei, da tecnologia e nós vamos ver agora no próximo item, e o senhor vai falar, essa tecnologia, vou me referir mais especificamente à robótica, ainda está muito distante dos procedimentos na cirurgia plástica ou está até bem mais próximo do que imaginamos? E aí, doutor? Então, a cirurgia robótica, ela tem um motivo, né? Ela tem muita aplicação em áreas em que o acesso é muito restrito. Eu acho que de todas as áreas, a que mais utiliza robótica com significativos resultados melhores é a área da urologia, porque o acesso é muito precário quando você faz de forma aberta ou mesmo por vídeo. A forma com que os instrumentos se dobram não é suficiente para dar um bom campo. Na área da cirurgia plástica, a gente tem um nicho muito específico em que ela aparentemente pode ter um campo. Ainda não está muito difundido isso, mas é na área da aplicatura dos retos abdominais sem necessariamente ter que fazer uma abdominoplastia. Uma lipoaspiração associada a uma cirurgia minimamente invasiva, que chama de MILA, que é a aplicatura dos retos abdominais por videolaparoscopia, ela aparentemente vai ter um bom resultado, mas até o momento ainda carece, digamos, de balizamento acadêmico. Ainda está no que chama da quinta opção do ponto de vista de evidência científica, que é de opinião de profissionais, né? Ainda precisa de mais estudos para poder demonstrar a sua viabilidade, mas é possível que eventualmente chegue lá. E parece-me, né, quero mandar um abraço ao doutor Dalton Gaudelha, ao excepcional, né, surgindo lá, se tornando grandioso, o Hospital Help em Campina Grande. Parece, doutor, que o primeiro robô cirúrgico, o Da Vinci, já vamos ter no Help, e na sequência natural, com a quebra de patentes, inclusive, vamos dinamizando esse aspecto da robótica de um modo geral. Não é isso, doutor? É verdade. O Da Vinci é o robô mais conhecido, mais difundido no mundo inteiro, né? É um custo alto, mas que realmente ele, em algumas áreas da medicina, tem muita utilização. E está de parabéns, doutor Dalton e o Hospital Help pela aquisição. Verdade, eu tive a oportunidade, está completando mais ou menos um ano, eu fui convidado, doutor, para assistir uma cirurgia no Hospital Português do Recife, com o Da Vinci, a partir de um grande médico, também cirurgião do aparelho digestivo, o doutor Maxwell Stanford, e ele me convidou e me propiciou um momento único de assistir uma cirurgia, no caso foi uma bariátrica, né, através do robô. Eu fiquei encantado, emocionado, sempre torci muito para que esses aditivos chegassem aqui na nossa querida Paraíba e ter um momento de tudo e com certeza
agora irá se ampliar. E no caso do cirurgião plástico, o doutor, por exemplo, Wagner Leal, quais as habilitações que seriam necessárias para o uso do robô na cirurgia plástica? O senhor teria que fazer outras especializações? Como é que funciona, doutor? Não precisa de especializações, né? Precisa do curso para poder manejar o robô, né? Eu tenho um curso de videolaparoscopia, da época que eu fazia cirurgia do aparelho digestivo, e, na verdade, o que muda em relação ao robô é o tipo de comando e os movimentos que a pinça pode fazer. Então, tem o curso lá do Da Vinci. Eu ainda vou aguardar um pouco ter mais evidências científicas de que ele é adequado para a cirurgia plástica, mas é uma área interessante. É uma área bem interessante, né, doutor? Até temos aqui, doutor, uma foto, essa foto aqui da nossa tela, vamos dizer assim, final. Estamos praticamente chegando no final de mais essa edição de sucesso do podcast Mais Vida aqui pela plataforma transformadora a Dr. Play. E eu quero citar e reservei também esse momento que eu julgo muito especial, que quando eu transmiti, eu expliquei, eu falei para o doutor Wagner Leal sobre o projeto Nós Salvamos Vidas, que a partir de alguns cliques você efetivamente, há quase 4 anos, pode salvar vidas com a denúncia de crianças, mulheres, adolescentes, animais, pessoas com deficiência, idosos, todo o grupo LGBTQI+, o doutor foi de pronto, ou seja, de modo muito acessível, porque já salva vidas a todo momento com a sua especialidade, e disse, quero participar. E esse é um momento, repito, que me dá essa autoridade a nível do projeto. Eu estou nomeando aqui para toda a vida, em primeira mão, o doutor Wagner da Silva Leal, além de tudo, fazendo parte do projeto nacional Nós Salvamos Vidas, se torna embaixador do projeto. Doutor, eu quero agradecer muito ao senhor e tenho certeza, um título mais do que justo, porque a prática de salvar vidas já está no contexto da história do senhor. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Eu agradeço, Fábio. A gente se conhece há muito tempo, eu sei do teu trabalho. Eu acho que é um trabalho super interessante isso aqui, que vai contribuir muito para a nossa cidade e para o nosso estado. Muito obrigado. Aí, doutor, eu queria que o senhor falasse nesse final também da clínica e aproveitasse também para reforçar, dizer sobre o endereço, as redes sociais, como, por exemplo, o Instagram, hoje creio que é a rede mais buscada. Eu queria que o senhor falasse da excelência da clínica que está sob o comando do senhor. Sim. Nós estamos localizados no bairro do Bessa, no cruzamento das avenidas Fernando Luiz Henrique com Lindolfo Correia, vizinho do Banco do Brasil Estilo, né? Você pode encontrar no Instagram Wagner Leal, né? Também no Facebook, e nós ficamos à disposição de todos os paraibanos, de todos os colegas que precisarem dos nossos serviços. Viu? Eu te agradeço, Fábio, mais uma vez o convite para estar aqui, foi muito esclarecedor, muito obrigado, e a gente fica à disposição, né, no chat, nas perguntas, né? Quem precisar acessar a gente nas redes sociais, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Doutor, o nosso agradecimento de coração é total, é imenso com a presença do senhor. Temos a nitidez, tranquilamente, em dizer que fizemos uma entrevista excepcional, porque estou diante de um médico com grande qualificação, estudo assim voltado para a ciência, para as evidências reais e totalmente balizadas. Doutor, muito obrigado. E as palavras finais do senhor para a Paraíba, o Brasil e todo mundo que está a nos observar e que irá, com certeza, compartilhar centenas e centenas de vezes
esse programa? Mais uma vez agradecer, né? Dizer que a cirurgia plástica talvez seja a especialidade médica mais abrangente do ponto de vista de área de atuação, né? Que a gente está sempre entrando na vida das pessoas para poder trazer alívio, conforto, né? E melhora de qualidade de vida, né? É algo que eu sou apaixonado em fazer, que eu faço com muita alegria e todos os dias eu me realizo lá no nosso sacerdócio, né? Recebendo as pessoas, conversando com elas e tentando trazer alegria para a vida das pessoas. E assim estamos agradecendo e encerrando mais essa edição de sucesso do podcast Mais Vida pela plataforma Dr. Play.